Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Efésios 5, de 11 a 14. Se preferir, só escute. Enquanto faço a leitura, vá deixando que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra ou a inquietação seja exteriorizada, o Senhor conhece aquilo que vai lá dentro das nossas entranhas. O Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra. E que hoje seja aquele dia, Senhor, em que o Senhor irá socorrer a cada uma delas. E que tudo, absolutamente tudo, seja manifesto. Tudo aquilo que está oculto seja manifesto. E que a tua graça resplandeça na vida de cada uma de nós. E que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Minhas amadas irmãs, essa semana tem sido uma semana de muitas lutas. São muitas as agonias pelas quais o povo de Deus tem passado nos últimos tempos. Situações familiares que parecem não ter solução. Muitos estão vivenciando desempregos que já se prolongam por muito tempo. Relacionamentos familiares, sobretudo conjugais, que só a misericórdia de Jesus. Filhos que têm se levantado contra os pais, filhos que têm se rebelado, que têm calcado aos pés a palavra de Deus. As queixas são muitas, mas hoje, a palavra de hoje é uma santa convocação para todos nós, para que nos deixemos sondar, ministrar pelo Espírito de Deus, que possamos renunciar toda cumplicidade com as trevas. Muitas vezes, pais e mães acabam passando a mão por cima de filhos, filhas, para que eles não se afastem, para que eles não se percam. E esse tipo de atitude tem acelerado as perdas, porque nós temos visto pais e mães contidos demais para confrontar esses filhos. Então que hoje nós recebamos essa luz do céu, como diz a letra do velho hino: deixa a luz do céu entrar.
deixa o sol em ti nascer. Que nós possamos dizer: Senhor, seja como for a tua resposta, eu já estou dizendo amém para aquilo que tu farás. Que busquemos esse despertamento, porque os dias são maus sobre a terra. E eu não quero ser pessimista, mas eu quero dizer a você: não esperemos que os tempos vindouros venham mais a menos. Não. Muito pelo contrário. O texto lido faz parte de uma exortação do apóstolo Paulo aos cristãos efésios, que vai, na verdade, do versículo 3 até o 21, e a tarefa de casa é ler todo esse capítulo. O apóstolo fala aqui, nesse contexto, da necessidade de seus leitores de se livrarem das obras infrutíferas das trevas e se revestirem do fruto da luz. Deixa eu contar um segredo para vocês. Jesus está às portas. Quanto mais essas coisas se intensificam, mais a gente entende da necessidade de clamar cada vez mais alto: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E as palavras dessa exortação, como eu disse antes, nunca foram tão oportunas como no tempo presente. Ao mesmo tempo em que é maravilhoso encontrar-se com Cristo, muitos tentam associar, escuta isso aqui, esse encontro com as inclinações da carne. No entanto, encontro com Cristo vivo implica em morte da velha natureza e das velhas inclinações, exigindo um andar em novidade de vida. E o Senhor não abre mão disso. Segundo os entendidos no assunto, uma pessoa passa 30% da vida dormindo. Quem dorme muito corre o risco de passar a metade da vida improdutiva. Agora, espiritualmente, nada é mais perigoso do que dormir. Não dormir no Senhor como sinônimo de morte, mas dormir espiritualmente, esfriar na fé, acomodar-se, afastar-se da comunhão. Somos chamados à vigilância. O nosso corpo dorme, a nossa alma dorme, mas o nosso espírito precisa permanecer bem acordados, bem acordado. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que dormiram e pagaram caro por seu sono inoportuno. Sansão dormiu, perdeu a força. Isbosete, filho de Saul, dormiu e foi morto. As 5 virgens nécias dormiram e perderam o noivo. Císera, comandante do exército assírio, dormiu e foi morto por uma mulher. Eutico também dormiu por achar enfadonho o longo discurso, o longo sermão do apóstolo Paulo, e morreu. Nesses dias que antecedem a segunda vinda do Cristo, precisamos mais que nunca estar bem acordados e, mais que isso, apercebidos quanto às astutas ciladas do maligno. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais somos assolados, fustigados e perseguidos. Por isso o Senhor está requerendo um despertamento espiritual urgentíssimo por parte de todos aqueles que se dizem cristãos. Os que dormem fisicamente procuram a escuridão. Espiritualmente é do mesmo jeito. Paulo chama a atenção dos seus leitores a não se tornarem cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E essa cumplicidade com as trevas nos leva a um entorpecimento espiritual ao ponto de fazermos coisas reprováveis à luz. Então deixa eu falar com vocês, mães, especialmente vocês mães. Não passem a mão por cima da cabeça de filhos rebeldes. Confronte-os, mas confronte-os
com a palavra de Deus. Alguns, mesmo tendo sido criados no Evangelho, se afastaram da comunhão muito cedo, ainda na adolescência. Outros não quiseram ouvir a palavra lá atrás, mas são filhos da promessa. Então que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Agora olha uma coisa interessante aqui. Os motoristas que dirigem à noite, a cada parada são submetidos a uma overdose de luz, para que despertem do sono e possam prosseguir a jornada. Semelhantemente, devemos nos submeter à luz que é o Cristo, para que possamos despertar, continuar a jornada e também transmitir luz aos que estão ao nosso redor. E nesse quesito aqui, nenhum de nós está pronto. E a gente tem repetido isso muitas vezes. A começar de mim. Se ainda estou aqui, do lado de cada eternidade, é porque tem obra de Deus a ser feita em mim. Há transformações a serem feitas. E isso em relação a todos nós. Tanto vocês que me ouvem presencialmente, quanto aqueles que vão me ouvir através do vídeo. Que nós nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. Que sejamos ensináveis. Encontramos no texto 3 recomendações implícitas para um genuíno despertamento espiritual. Primeira recomendação: mantenha-se em constante vigilância. Quando algumas práticas na vida de um cristão começam a desaparecer, ele corre perigo, como por exemplo, a falta de reconhecimento do seu estado de miséria, da profunda dependência de Deus, a ausência da vontade de crescer na graça e no conhecimento de Deus, a negligência com a leitura da palavra e com a oração, a ausência de vontade de participar do corpo de Cristo, ou se envolver efetivamente na obra de Deus. Quando a vigilância é negligenciada, é sinal que há uma cumplicidade com alguma área de trevas em nossa vida. Que hoje nós saiamos daqui com o grande desafio de descobrir onde está a cumplicidade, em que área das trevas há uma cumplicidade da nossa parte. Se você reconhece, ou quando você reconhecer, arrependa-se. Lembre-se onde caiu e volte à prática das primeiras obras em nome de Jesus. Está faltando despertamento em nossa vida. O Senhor diz através do apóstolo Paulo: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Aí vem a segunda recomendação. Todas as recomendações estão intimamente ligadas à anterior. A segunda recomendação é: mantenha-se em constante ação. Quando a vigilância é negligenciada, consequentemente há um desânimo e o processo de queda se torna progressivo. Um abismo vai chamando sempre outro abismo. É preciso ação. A hora é de reprovar as obras das trevas e derrubar a fortaleza maligna que se instalou em sua vida. A ação exigida aqui é a reprovação dessas obras. Muitos em nosso meio estão mergulhados em um sono profundo e o Senhor veio hoje para despertá-los. Acordemos. Estamos em guerra. E quem está numa guerra não pode dormir. E eu não estou falando do repouso do sono físico, mas a negligência do sono espiritual. O Senhor nos chama à ação. Aí vem a terceira recomendação: mantenha-se em constante comunhão com Deus. Busque a Deus, chore em sua presença, confesse seu pecado, submeta-se a uma overdose de luz, como fazem os motoristas que dirigem à noite. Rasgue-se na presença de Deus. Todas as
essas obras, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Diz o apóstolo Paulo no texto que nós lemos. De certa maneira, também estamos dirigindo a noite, no mundo de trevas que jaz no maligno. Por isso a necessidade de vigilância deve ser redobrada por nós. Há curvas na estrada, e dirigir sonolento pode ser trágico sob todos os aspectos. Tiago, em sua epístola, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E quando o apóstolo recomenda que resistamos ao diabo, eu queria lembrá-las, especialmente vocês, que o coisa ruim, ele não vem de chifre, tridente, olho de fogo, não. Ele vem bem arrumadinho, bem bonitinho, exatamente para atrair, porque ele sabe que se viesse daquele jeito, a gente corria. Muitas vezes é aquela pessoa que tem aquela fala mansa, aquela coisa, e vai cercando você de todas as formas, e no final das contas quer dar o bote. Cuidado, presta atenção. Ainda Tiago, ele diz: reaproxime-se de Deus, receba esse holofote celestial, né? Hoje, que não saiamos daqui do mesmo modo, para não fazer como aqueles citados pelo velho hino: muitos que corriam bem, de longe, agora vão. Nós citamos no início. O que essa breve mensagem nos ensina no dia de hoje? Em primeiro lugar, precisamos restaurar a vigilância. A vigilância na vida de muitos tem sido negligenciada. A vinda do Senhor se aproxima e estamos dirigindo sonolentos. Paulo diz assim, falando aos romanos, em Romanos 13, versículos 11 e 14, ele diz: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A segunda coisa que o texto nos ensina: precisamos nos manter ocupados. Ociosidade leva ao sono. Quando a nossa mente está vazia, se torna a oficina do coisa ruim. Se não tem o que fazer, faça uma faxina na casa, tanto na casa física quanto na casa espiritual. Você vai descobrir um bocado de coisa para jogar fora e encontrar outras tantas que julgava perdidas. Terceiro lugar, precisamos buscar uma intimidade com o Senhor, uma intimidade real, viva. E não estou falando de religiosidade exterior, de usos e costumes, não. Estou falando de algo interior. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que te ouve em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Que o Senhor, Ele fale com cada um de nós no dia de hoje. Que nos acheguemos a Ele e Ele se chegará a nós. Que recebamos aquela overdose de luz celestial, e só assim despertaremos. E em quarto e último lugar, renunciemos hoje a qualquer cumplicidade com as trevas e reprovemos as suas obras em nome de Jesus.
toda a fortaleza das trevas na nossa vida seja derrubada hoje, em nome de Jesus Cristo. Quem é que pode fazer isso? Você. Não é o pastor, não é o ministro, não é o professor da escola dominical, é você. É uma batalha pessoal entre você e o Todo-Poderoso. Busque o Senhor de todo o coração. Peça que o Senhor revele aquilo que precisa ser mudado na sua vida, na sua casa, e entre numa batalha de oração sem cessar, até ver a glória de Deus se manifestar na situação. Amém? Vamos orar umas pelas outras.